Olá a todos e sejam bem-vindos de volta ao Pode Crer na Bíblia, o podcast que te leva a um mergulho profundo na Palavra de Deus. Isso aí! É sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai se aventurar no capítulo 1 do livro Eventos Finais. E esse tema é forte, hein? A última crise da Terra. Nossa, me arrepiei só de ouvir. É realmente um tema que faz a gente pensar. E antes de começarmos a nossa conversa, Isso é verdade. aquele recadinho especial para os nossos queridos ouvintes. Opa! Então, compartilhem esse episódio com seus amigos e se inscrevam no canal para não perder nenhuma novidade. Isso aí, bora espalhar a palavra. Bom, entrando de cabeça no capítulo já no comecinho, a gente encontra uma citação de Profetas e Reis que me deixou bastante pensativo. O livro diz que governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes, têm sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Ufa! Nossa, quanta gente. Povo isso. Continua. Eles estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande e decisivo está para acontecer, que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Caramba, é muita coisa para processar. O que te chama a atenção nessa passagem? Bom, o que me impressiona é como Ellen White já naquela época descrevia um clima de apreensão global que é muito parecido com o que a gente vive hoje. É verdade. Essa sensação de que a gente está à beira de grandes mudanças, de uma crise iminente, é algo que está presente em todo lugar. Sem dúvida. Essa percepção de que algo grandioso está para acontecer, de que estamos num ponto de inflexão na história, parece estar em todos os lugares. Total. Desde as conversas do dia a dia até as análises dos especialistas. Verdade. E Testemunhos Seletos, volume 3, complementa essa ideia. Com a seguinte afirmação: as calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas. Os rumores de guerra são portentosos. Nossa. Prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância, as forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os eventos finais serão rápidos. O que você acha? O que me chama atenção nessa passagem é a ênfase na rapidez dos acontecimentos. Ellen White não está falando só da intensidade das mudanças, mas também da velocidade com que elas acontecem. E essa percepção de aceleração da história, de que os eventos se precipitam em direção a um clímax, é algo que a gente vê claramente nos dias de hoje. É como se a gente estivesse num barco que se aproxima de uma cachoeira e a correnteza fica cada vez mais forte, nos impelindo em direção a um destino inevitável. Imagem forte. E essa sensação de urgência, de que o tempo está se esgotando, é reforçada em Review and Herald, de 1904, que afirma que o tempo de angústia está iminente. Nossa. Você poderia explicar para os nossos ouvintes o que significa esse conceito de tempo de angústia dentro da teologia adventista? Claro. O tempo de angústia, como descrito em Daniel 12.1, é um período de intensa tribulação e sofrimento que precede a volta de Jesus. É um tempo de provação para o povo de Deus, mas também um tempo de purificação e preparação para o reino eterno. E em Manuscript Releases, volume 3, Ellen White faz uma conexão interessante entre o tempo de angústia e a parábola das 10 virgens. Interessante. Ela diz: o tempo de angústia qual nunca houve desde que houve nação. Daniel 12.1. Isso está precisamente sobre nós e somos semelhantes às virgens adormecidas. Devemos acordar e pedir que o Senhor Jesus ponha debaixo de nós os seus braços eternos e nos conduza durante o tempo de provação à nossa frente. Oh, que forte. Uma analogia poderosa, né? Assim como as virgens adormecidas foram pegas de surpresa pelo noivo, nós também podemos ser pegas de surpresa pela volta de Jesus se não estivermos preparados espiritualmente. É verdade, a gente precisa estar vigilante. E essa preparação espiritual se torna ainda mais urgente quando a gente olha para o estado atual do mundo. Em Review and Herald de 1904, Ellen White afirma: o mundo está se tornando cada vez mais iníquo. Em breve surgirá grande perturbação entre as nações, perturbação que não cessará até que Jesus venha. É impressionante como essa descrição se encaixa no cenário global atual. Totalmente. As guerras, os conflitos, a injustiça, a violência, a degradação moral, tudo isso aponta para um mundo em crise, um mundo que se afasta cada vez mais de Deus. E essa crise e essa estabilidade crescente nos coloca diante de um futuro incerto e desafiador. Sem dúvida. Em Testemunhos Seletos, volume 3, lemos: estamos mesmo no limiar do tempo de angústia e acham-se diante de nós perplexidades o que dificilmente sonhamos. Ou seja, as dificuldades e os desafios que a gente já enfrenta hoje são só um prenúncio das tribulações que ainda estão por vir. É verdade. E essa perspectiva pode nos levar a um estado de medo e ansiedade. É normal se sentir assim diante de tantas incertezas.
Mas em meio a esse cenário sombrio, é importante lembrar que Deus sempre nos alertou sobre os momentos difíceis que viriam. Sim. E nos deixou um mapa para navegarmos por esses tempos turbulentos. Verdade, Deus nunca nos abandona. Exatamente. Em O Desejado de Todas as Nações, encontramos a seguinte afirmação. Qual? Deus sempre tem dado aos homens a advertência dos juízos por vir aqueles que tiveram fé na mensagem por pecar. Ele enviado apressou tempo e agiram segundo sua fé em obediência aos seivos. Seus mandamentos escaparam aos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. Uau, que poderosa essa frase. No livro cita os exemplos de Noé, que foi salvo do dilúvio, Sim. e de Ló, que escapou da destruição de Sodoma e Gomorra. É verdade. São exemplos de como a obediência à palavra de Deus pode nos livrar dos juízos. Exemplos que nos inspiram a fortalecer a nossa fé. E assim como Deus advertiu Noé e Loele, também nos adverte sobre a segunda vinda de Cristo e os eventos que a precederão. A história se repete e a gente precisa estar atento aos sinais. E a chave para entender esses eventos, para se preparar para a volta de Jesus, está na compreensão das profecias. É sobre isso que vamos conversar na próxima parte do nosso podcast. Fiquem ligados. Isso aí. Até a próxima. Compreender as profecias bíblicas pode parecer uma tarefa desafiadora, né? É verdade, às vezes elas podem nos parecer complexas e distantes da nossa realidade. Mas o grande conflito nos lembra que, antes de sua crucificação, o Salvador explicou a seus discípulos que ele deveria ser morto e do túmulo ressuscitar. Anjos estavam presentes para gravar as suas palavras na mente e no coração. Marcos 8.31 e 32, Marcos 9.31, Marcos 10.38 e 34. Mas os discípulos aguardavam o livramento temporal do jugo romano e não podiam tolerar a ideia de que aquele em quem se centralizavam todas as suas esperanças devesse sofrer uma morte ignominiosa. As palavras de que necessitavam lembrar-se fugiram-lhes do espírito e, ao chegar o tempo da prova estas, os encontrou desprevenidos. Nossa. A morte de Cristo destruiu-lhes tão completamente as esperanças como se ele não os houvesse divertido previamente. Ou seja, mesmo os discípulos mais próximos de Jesus tiveram dificuldade em compreender as profecias sobre sua morte e ressurreição. Exatamente. E o livro continua dizendo que, assim nas profecias, o futuro se patenteia diante de nós tão claramente como se revelou aos discípulos pelas palavras de Cristo. Os acontecimentos ligados ao final do tempo da graça e obra de preparo para o período de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Isso nos mostra que a informação sobre o futuro está disponível nas profecias, mas a gente precisa se dedicar a estudá-las e compreendê-las. Com certeza. A Bíblia é um livro rico em detalhes, a gente precisa se aprofundar. E essa dedicação se torna ainda mais importante quando a gente considera as profecias sobre os últimos dias. É verdade. É um assunto que a gente não pode ignorar. Em Primeiros Escritos, Ellen White destaca a importância da obra do terceiro anjo que nos adverte sobre os eventos finais. Sim. É um chamado à atenção? Ela diz, vi então o terceiro anjo. Apocalipse 4:9 e 11, disse meu anjo acompanhante, terrível é sua obra, tremenda a sua missão. Ele é um anjo que deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver totalmente a atenção toda. Uau, que responsabilidade, hein? O Apocalipse com suas mensagens simbólicas pode ser um livro desafiador, mas é essencial para a compreensão dos tempos finais. Concordo. É um livro que nos ajuda a ter uma visão panorâmica do que está por vir. Estudar o Apocalipse nos ajuda a entender o contexto em que a gente vive e os eventos que ainda estão por vir. Sim, é como montar um quebra-cabeça. E não se trata apenas de um exercício intelectual, mas de fortalecer a nossa fé e nos aproximar de Deus. Exatamente. É sobre buscar entendimento e conexão com o divino. E esse estudo das profecias nos leva a outro ponto importante, que é a necessidade de compartilhar essa mensagem com outras pessoas. É verdade. Não podemos guardar esse conhecimento só pra gente. Assim como os profetas do passado foram chamados a alertar o povo sobre os juízos vindouros. Nós também temos a responsabilidade de levar essa mensagem aos que nos cercam. É um chamado a sermos instrumentos de Deus. Em Evangelismo, página 194, lemos: muitos há que não compreendem as profecias referentes aos nossos dias e precisam ser esclarecidos. É dever tanto do vigia como do leigo dar a trombeta sonido certo. É verdade, a gente precisa usar a nossa voz para propagar a verdade. Compartilhar a mensagem das profecias pode ser desafiador, pois nem sempre as pessoas estão abertas a ouvir sobre esses temas. Às vezes as pessoas não querem ouvir sobre coisas difíceis. Mas a gente precisa ter coragem e sabedoria para levar a mensagem adiante. Sim, com amor e respeito. E, em Testemunhos Seletos, o volume 2, encontramos uma orientação importante para esses momentos. Uau! Havemos de comparecer diante de magistrados para responder por nossa lealdade, para com a lei de Deus para dar a conhecer as razões de nossa fé. Nossa. E os jovens devem compreender estas coisas. Devem saber o que há de vir a acontecer antes do encerramento da história terrestre.
Estas coisas dizem respeito ao nosso bem-estar eterno e cumpre a professores e alunos dar-lhes mais atenção. Ou seja, precisamos estar preparados para defender nossa fé e explicar nossas crenças com base nas Escrituras. Mesmo diante da oposição. Ter convicção e conhecimento para responder com segurança. E essa preparação envolve não apenas o estudo das profecias, mas também o desenvolvimento de um relacionamento profundo com Deus. Sim, a base de tudo é a nossa conexão com o divino. Em Serviço Cristão, lemos que os que se colocam sob a direção de Deus, para ser por Ele guiados, compreenderão a constante corrente dos acontecimentos que Ele ordenou. Buscar a Deus e estudar sua palavra, se conectar com seus planos é fundamental para entender o presente e o futuro. E essa conexão com Deus nos leva a enxergar a história sob uma nova perspectiva. Totalmente. É como se a gente ganhasse uma lente de aumento. Em Testimônios, volume 8, somos convidados a fazer essa conexão. Precisamos ver na história o cumprimento da profecia, estudar as atuações da providência nos grandes movimentos reformatórios e compreender a progressão dos acontecimentos na regeneração das nações para o conflito final da grande controvérsia. É como traçar uma linha do tempo desde o início até os dias atuais. E nesse estudo, os livros de Daniel e Apocalipse são ferramentas essenciais para decifrar os sinais dos tempos. Com certeza. São livros-chave para entender as profecias. Em Testemunhos para Ministros, Ellen White afirma: há necessidade de mais íntimo estudo da Palavra de Deus, especialmente devem Daniel e Apocalipse merecer atenção como nunca dantes na história de nossa obra. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. São livros que nos preparam para os eventos que culminarão com a volta de Jesus. E Manuscript Releases, volume 15, reforça essa ideia. Leiamos e estudemos o capítulo 12 de Daniel. Ele é uma advertência que todos nós precisamos compreender antes do tempo de angústia. Nossa, que forte! E sobre o Apocalipse, parábolas de Jesus nos diz: o que diz? O último dos escritos do Novo Testamento está cheio de verdades cuja compreensão nos é necessária. Verdade. É um livro denso e cheio de significado. Notebook Leaflets, volume 1, complementa. As predições do livro do Apocalipse que ainda não se cumpriram, logo se cumprirão. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Esta profecia deve ser agora estudada com diligência pelo povo de Deus e compreendida claramente. Ela não encobre a verdade e nos previne com clareza, contando-nos o que haverá no futuro. Que incrível! É um privilégio ter acesso a esse conhecimento. Estudar esses livros nos equipa para enfrentar os desafios dos últimos dias e para compartilhar essa mensagem com mais pessoas. Sem dúvida, é conhecimento que transforma e liberta. Mas em meio a esse estudo das profecias e dos eventos finais, é importante a gente evitar a ansiedade e o medo. É verdade, a gente não pode se deixar paralisar pelo medo. Em Mensagens Escolhidas, volume 2, encontramos uma orientação valiosa. Não somos agora capazes de descrever acuradamente as cenas a serem representadas em nosso mundo no futuro. Isto, porém, sabemos que este é um tempo em que precisamos velar em oração, pois o grande dia do Senhor está às portas. Em vez de ficar tentando decifrar cada detalhe do futuro, devemos nos concentrar em viver o presente com intensidade, fortalecendo essa fé e buscar a Deus em oração. E essa busca, essa intimidade com Deus nos leva a uma paz que transcende toda a compreensão. Uma paz que nos sustenta em meio às tempestades, que nos fortalece diante das adversidades, que nos enche de esperança, mesmo quando tudo parece perdido. E é essa paz que a gente quer compartilhar com nossos ouvintes. Com certeza, essa paz que só Deus pode dar. Que a mensagem desse capítulo, a última crise da Terra, nos inspire a viver com mais fé, esperança e amor. E que a gente possa olhar para o futuro com a certeza de que Deus está no controle e jamais nos abandona. Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. E que no final dessa jornada, a gente possa estar junto na nova terra, desfrutando da eternidade ao lado do nosso Criador. E com essa mensagem de fé e esperança, a gente encerra a segunda parte do nosso episódio de hoje. Na terceira e última parte, a gente vai continuar explorando o capítulo A Última Crise da Terra. Buscando compreender como a gente pode se preparar para os eventos finais e viver com a certeza da vitória em Cristo. Fiquem ligados. Até a próxima. E que a paz de Cristo esteja com vocês. A gente mergulhou fundo nesse capítulo A Última Crise da Terra e sabe o que me chamou a atenção? O quê? O tema central não é o medo. Não é a apreensão. E o que é, então? É a esperança. E a confiança em Deus. Isso é verdade. Mesmo diante de um cenário desafiador, a mensagem principal é de fé e serenidade. Isso. Com foco no que realmente importa. Nosso relacionamento com Deus. É como se em meio à tempestade, Ellen White nos convidasse a olhar para o farol, que nos guia para um porto seguro. E essa mensagem ressoa com tanta força, porque, no fundo, todos nós buscamos segurança, paz e um propósito para a vida. É verdade. E é exatamente isso que Deus nos oferece. Amém. Em meio às incertezas do mundo. Ele é o nosso refúgio, a nossa rocha inabalável, a fonte de toda esperança.
linda essa imagem. E em Fundamentos da Educação Cristã, a gente encontra uma passagem que ilustra bem essa ideia. Qual? Deus estabeleceu, porém, um dia para o término da história deste mundo. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. É verdade. A profecia se cumpre rapidamente. Mas muito mais deve ser dito acerca destes assuntos tremendamente importantes. Bert está o dia em que será decidido para sempre o destino de toda a alma. Deve-se fazer um grande esforço para manter este assunto perante o povo. O solene fato de que o dia do Senhor virá repentina e inesperadamente deve ser mantido não só perante as pessoas do mundo, mas também diante de nossas próprias igrejas. Nossa. A terrível advertência da profecia é dirigida a toda a alma. Ninguém julga estar isento do perigo de ser apanhado de surpresa. Não permitais que a interpretação profética de pessoa alguma rebate a convicção do conhecimento de ocorrências que revelam que este grande acontecimento está bem próximo. Ufa! Quanta coisa importante, hein? Pois é. Essa passagem nos impulsiona a levar a sério a pregação do Evangelho e a nos preparar para a volta de Jesus. É verdade. Mas ao mesmo tempo a gente precisa se cuidar para não cair na armadilha da ansiedade e do medo. Sem dúvida. Equilíbrio é fundamental. E em Mensagens Escolhidas, volume 2, a gente encontra a seguinte orientação. Não somos agora capazes de descrever acuradamente as cenas a serem representadas em nosso mundo no futuro. Isto, porém, sabemos que este é um tempo em que precisamos velar em oração, pois o grande dia do Senhor está às portas. É isso aí. Em vez de ficar tentando decifrar cada detalhe do futuro, a gente deve se concentrar em viver o presente com intensidade, fortalecer nossa comunhão com Deus e buscar sua direção a cada passo. E essa busca essa intimidade com Deus nos leva a uma paz que transcende toda a compreensão. Uma paz que nos sustenta em meio às tempestades, Verdade. que nos fortalece diante das adversidades, Sim. que nos enche de esperança mesmo quando tudo parece perdido. E é essa paz que a gente quer compartilhar com os nossos ouvintes. Com certeza. Paz, amor e esperança. Que a mensagem desse capítulo, a última crise da Terra, nos inspira a viver com mais fé, esperança e amor. A gente possa olhar para o futuro com a certeza de que Deus está no controle e jamais nos abandona. Que Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. E que no final dessa jornada a gente possa estar junto na nova terra, desfrutando da eternidade ao lado do nosso Criador. E assim chegamos ao final de mais um episódio do nosso Pode Crer na Bíblia. É isso aí. Esperamos que vocês tenham apreciado a nossa conversa sobre a última crise da Terra. E que ela tenha inspirado vocês a buscar uma vida mais próxima de Deus. Fiquem ligados que em breve a gente volta com mais um mergulho profundo na Palavra de Deus. Até a próxima. E que a paz de Cristo esteja com vocês.